Palavra de Deus em Lucas capítulo 17, verso 11, nos diz algo muito importante. O encontro que Jesus teve com 10 homens. E esse encontro foi transformador. A palavra de Deus nos diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. E quando eles iam, foram todos curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por tua palavra. Te rogamos ao Espírito Santo de Deus que ministre, Senhor, e fale aos nossos corações, pois precisamos ouvir a tua voz. E ouvindo a tua voz, vamos obedecer para te servir, te amar e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Você, de fato, conhece a Jesus? É uma pergunta que eu lanço a cada ouvinte aqui espalhado nessa comunidade. Você conhece a Jesus de todo o coração, de toda a alma? Você certamente já ouviu falar e tem ouvido falar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo, que veio até a nossa habitação, a nossa terra, o lugar onde moramos, para nos trazer salvação da parte de Deus, perdão de pecados, novidade de vida. O texto sagrado de Lucas capítulo 17, verso 11, diz que 10 homens tiveram um encontro com Jesus. Quando de fato encontramos a Jesus, ou melhor, quando Jesus ele nos encontra, somos completamente transformados de dentro para fora. Jesus não é uma peça de uma religião. Jesus é o Deus revelado a toda a criatura que se fez carne e veio habitar entre nós para mudar a nossa sorte, nosso destino, nos trazer vida, vida do alto, vida dos céus, vida de Deus, vida nova e vida espiritual. O texto sagrado, em Lucas capítulo 17, nos ensina que Jesus ele foi até a fronteira da Galiléia e Samaria. E ao entrar num povoado dali, 10 homens leprosos, cheios de lepra, cheios de total imundície, uma doença incurável, estavam totalmente sem esperança, sem alegria, sem contentamento em suas vidas. Estavam à margem da sociedade, estavam sendo marginalizados, pois eles tinham uma doença incurável. Esse final de semana, visitando um hospital, Oswaldo Cruz, que fica lá no Recife, um jovem chegou para mim e disse:
Pastor, como é difícil atravessar uma experiência de doença e de enfermidade. Porque quando estamos bem, quando tudo está bem, as pessoas querem nosso contato, estar perto de nós, mas quando estamos doentes, quando alguém enfrenta uma enfermidade, uma doença, ninguém quer tocar, ninguém quer estar perto, ninguém quer se relacionar. O texto diz que 10 leprosos estavam distantes, porque não podiam tocar em ninguém, eram considerados imundos, impuros, segundo o costume da época e da religião do seu tempo. Mas diz o texto sagrado que mesmo enfrentando uma dura e difícil realidade, uma doença incurável, Jesus decide marcar o encontro com aqueles homens. Quero te dizer nessa hora, Jesus quer ter um encontro com você. Jesus, ele quer entrar em sua casa. Jesus, ele quer fazer morada em seu coração. Jesus, ele quer entrar e encontrar espaço em sua mente, em sua vida. O texto sagrado diz que os homens leprosos, mantendo certa distância, decidiram se posicionar, clamando, gritando por socorro e misericórdia. E é mesmo assim. A Bíblia diz que todo aquele que invocar, que clamar com fé, Deus ouve as nossas orações. Em meio aos pavores, agonias, medo, solidão, circunstâncias difíceis, quando clamamos, Deus ouve o clamor daquele que tem fé em sua pessoa, em seu poder e em seu poderoso e suficiente nome poderoso. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos curados, sarados, salvos, perdoados, reconciliados, aceitos diante de Deus. Não existe outro nome senão o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles homens, eles não somente clamaram por Jesus, mas chamaram Jesus de mestre. Mestre não é aquele que ensina. Isso, do ponto de vista do texto sagrado, quando aqueles homens reúnem força para orar e clamar e chamar a Jesus de mestre, eles estão dizendo: o Senhor é o possuidor das nossas vidas. O Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor é aquele que rege, controla, governa e tem todo o poder. Então, Jesus vem e cura as nossas vidas. Quero te dizer, à altura desse som, que essa hora e nessa noite, você pode ter um encontro com Jesus pela fé. Busque por Jesus, clame por Jesus, vá até a presença de Jesus pela fé. Você sabe o que é fé? Fé não é acreditar, mas fé é se jogar completamente aos pés, de joelho, crer de todo coração, toda alma, todo espírito, decidir plenamente na alma e na vida que agora
as palavras benditas do Senhor Jesus Cristo é o que mais importa e tem significado na vida. O texto sagrado diz que os homens leprosos, doentes, enfermos, não viram outra solução, outra esperança, senão buscar por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome escolhido por Deus para nos trazer cura às nossas almas, salvação às nossas vidas, nos trazer de volta aos braços eternos de Deus. O texto sagrado nos diz que Jesus olhou com grande compaixão, amor e misericórdia para aqueles homens leprosos e disse: vão, apresente-se aos sacerdotes, pois as Escrituras Sagradas nos ensinam que os sacerdotes no Antigo Testamento e no tempo do Senhor Jesus Cristo eram os avalistas, aqueles que davam diagnóstico diante da enfermidade ser curada, de uma bênção recebida da parte de Deus, e de modo específico, a cura da lepra. Jesus disse: vão, apresente-se aos sacerdotes. Eles vão averiguar e testemunhar do que eu estou a realizar em suas vidas. E diz o texto: enquanto eles iam a caminho, todos foram curados da enfermidade mortal chamada lepra. O texto sagrado diz que um deles, ao ver-se curado, voltou-se a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo pelo que havia feito, e esse homem era um samaritano. Te faço uma pergunta nessa hora: você é uma pessoa grata, agradecida? Você é uma pessoa que agradece a Deus mesmo passando por dias difíceis, momentos difíceis? Você é alguém grato? À luz da palavra de Deus, uma pessoa que é grata recebe auxílio e socorro da presença de Deus. Mas uma pessoa ingrata, ela faz amizade com a doença. Uma pessoa que reclama, uma pessoa que pragueja, uma pessoa que se lamenta da vida e não reconhece a bondade constante de Deus sobre a sua vida, essa pessoa anda de mãos dadas com a injustiça, com a rebelião, com a falta de alegria e de verdadeiro prazer na vida. Mas diz o texto que um daqueles leprosos voltou a Jesus, louvando, agradecendo em alta voz, se prostrou aos pés de Jesus, e diz o texto sagrado que esse homem era de outra nação. Quero te dizer nessa noite: se aproxime da presença de Deus. Decida nessa noite se aproximar de Jesus para receber da parte de Deus restauração para a sua vida, cura verdadeira, paz verdadeira, alegria plena e total em seu coração. A palavra de Deus nos diz que Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. Disse o homem: levante-se, vá, a sua fé o curou. Essa noite é noite de esperança, se você crer em Jesus.
Essa noite é noite de paz com Deus, se você crer em Jesus. Essa noite é noite de cura, de restauração para a família, para o casamento, para a vida, se você crer em Jesus. O texto sagrado diz que 10 homens enfrentavam um tempo difícil, mas somente um voltou para agradecer a bênção da restauração e da cura em sua vida. Decida nessa noite buscar e encontrar a Jesus pela fé. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que há um caminho de prosperidade para um homem, para uma mulher que decide se aproximar de Deus. Mas há um destino totalmente infeliz e sem paz, sem alegria para quem deseja caminhar em uma carreira de ingratidão e de falta de reconhecimento de quem verdadeiramente é Jesus. Eu te faço novamente essa pergunta. Você sabe quem é Jesus? Sabe que Ele é o Filho de Deus? Sabe que Ele é o Salvador do mundo? Sabe que Ele é o sacrifício de Deus oferecido na cruz do Calvário? Sabe que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se você sabe dessas verdades, clame por Jesus para obter verdadeira salvação, cura e encontrar-se com a fonte da verdadeira alegria. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz, tanto no Salmo 1 como no Salmo 92, há um caminho de desesperança para aqueles que ignoram a presença e a pessoa de Deus. Há um caminho de desesperança, de morte espiritual, de afastamento da presença de Deus. Você é essa pessoa que ignora a pessoa de Deus? Você é essa pessoa que ignora a bondade de Deus? O texto sagrado em Lucas capítulo 17 diz que 9 homens receberam a cura de Deus, a bênção de Deus, foram beneficiados pela restauração da sua doença e disseram: obrigado, Jesus, não queremos nada contigo. Você sabia que tem gente assim, gente ingrata, gente que só quer as bênçãos de Deus, mas que não quer ter um compromisso com Jesus? Mas a palavra de Deus diz que somente um leproso, restaurado, curado, voltou para agradecer a Deus e servir a Jesus de todo o coração. Quero te dizer, à luz da palavra de Deus, e quando recebemos uma cura, uma bênção da parte de Deus, isso é fator urgente, importante, para nos aproximar ainda mais de Deus e de procurar conhecer mais o seu caráter e a sua bondade revelada em Jesus Cristo. Decida isso nessa noite. Decida buscar por Jesus. Decida invocar ao nome que nos traz esperança, Jesus Cristo. Decida nessa noite dormir, mas antes fazer uma oração. Senhor Jesus, tenho recebido tantas bênçãos e eu sou agradecido, mas eu quero nessa noite experimentar o que o Senhor chama de vida eterna. Eu quero experimentar. Revela o meu coração, Espírito Santo de Deus, toda a bondade, toda a graça e misericórdia de tua presença em minha vida. Faça essa oração.
te desafio para experimentar ainda hoje a verdadeira fonte de alegria da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda novas noites como essa para buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Decida se aproximar de Jesus, de conhecer mais a sua pessoa, a sua obra, a sua vida, de se comprometer, enquanto vida, andar com Jesus. Decida isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Te damos graças, Senhor, por essa noite, por esse culto. Deus, porque na altura desse som estamos falando sobre vida, esperança por meio de um nome, do nome de Jesus. Que haja vida, que haja esperança, que haja alegria, que haja salvação, que haja cura, transformação, ó Deus, em cada lar, em cada casa, em cada vida, ó Deus, que seja, Senhor, luz em cada ambiente, Senhor, espalhado aqui, e que cada casa, cada vida venha te reconhecer como Salvador e Senhor das suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus.